Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje, nesta liturgia, nós escutamos o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, 23, 35, que nos fala de um tema muito importante, muito relevante para os cristãos, principalmente para os discípulos. O apóstolo Pedro pergunta ao Senhor: Senhor, quantas vezes tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Ele dá a conta, 7 vezes? 7 vezes, 70 vezes. E aí o Senhor utiliza uma parábola para instruir a esses apóstolos e a nós sobre o significado, o valor, o lugar, a prática do perdão na vida do cristão. Então ele conta uma parábola onde diz que um rei tinha um servo devedor. Este servo devia 10.000 talentos. Isso é uma medida absurda em termos financeiros. Então, este homem chegou junto dele e suplicou: Senhor, dá-me um prazo. O Senhor ia perdoar a dívida, mas vendo a súplica do fiel, não só deu um prazo, como perdoou a dívida. Então esse homem saiu aliviado e sai. Logo que ele sai, ele encontra um amigo dele que devia também dinheiro a este. 100 denários. 100 denários é uma quantia irrisória, pequena. E ele disse: dá-me um tempo. E fez a mesma coisa, suplicou, perdoa e dá-me um tempo. Então, este homem, que já tinha sido perdoado, não aceitou perdoar aquele que devia. E nesse momento, alguns amigos viram e levaram ao rei o caso. O rei ficou indignado, mandou chamá-lo e pergunta: por que não perdoaste a teu irmão, se eu te perdoei? Esse homem não teve nada que responder. Então ele disse que a sua mulher e seus filhos eram presos também para pagar até que ele pague a dívida. Os santos padres da igreja, principalmente Orígenes, São João Crisóstomo e Santo Agostinho, comentam esta passagem, e Orígenes nos ensina que esse rei é o próprio Jesus Cristo. Lembremos que nós vamos entrar no reino de Deus, então tem um rei. E este rei tem uma qualidade muito especial. Este rei Jesus Cristo também é juiz. E ele julgará a cada um de nós, pelas nossas faltas, pelas nossas dívidas, nossas omissões, nós seremos julgados para Deus. E parece que nós, em geral, isso é muito humano, esquecemos que seremos julgados. Além do julgamento, nós temos aqui a questão e o tema da dívida. São João Crisóstomo diz que a mulher e os filhos que serão presos são as nossas obras. São os nossos pecados. As consequências de que nós fazemos é nossa família. Aquilo que é muito próximo de nós, esse é o significado. Não se trata de uma coisa malvada, injusta, não. É que mulher e filhos é a nossa vida, é o que nós geramos, o que nós produzimos, com aquilo que nós estamos tão juntos, é a família do pecado em nós. Então, os padres da igreja
Quando fala e compara uma dívida grande e uma pequena, significa que a nossa dívida com Deus é muito maior do que qualquer dívida humana. É insignificante. Por quê? Porque a dívida é com Deus e Deus já pagou pelos nossos pecados e as nossas faltas. Cristo na cruz pagou um grande preço pelas nossas faltas. O valor deste sacrifício de Cristo não se paga com nada. E nós ainda cobramos uma merreca, uma insignificância. Porque Cristo Deus, Criador de todas as coisas, está lá em Gênesis, Ele criou todas as coisas, o Verbo. Além de ter nos dado a vida que não tem preço, a nossa dívida, que é o pecado, é maior ainda. Portanto, a nossa dívida com Deus é impagável. Nada do que nós façamos poderá pagar a nossa dívida com Deus. Então, nós temos aqui, os padres da igreja ensinam algumas pistas para que nós possamos sair desse conflito jurídico em que nós vivemos. Os nossos pecados e nossas faltas, o problema não é nosso com o nosso devedor, que quando nós pecamos contra Deus. Isso muda tudo. Porque, humanamente falando, é muito difícil perdoar. Não é fácil. Mas deve ter alguma saída. Porque Deus não faria uma armadilha e nós ficarmos presos nisso. Nós temos alguma saída. E a igreja, os sacramentos, os padres da igreja nos ensinam algumas lições para nós podermos superar essa impossibilidade humana. E qual é? Em primeiro lugar, a nossa dívida e a nossa cobrança não é com as pessoas. Todo pecado, o rei Davi diz no Salmo 51, pequei contra ti. Todo pecado cometido por nós contra alguém é contra Deus. Nossa dívida é com Deus. E nós esquecemos, parece que a nossa dívida é com as pessoas. Não é não. Portanto, uma saída será que nós recorramos ao juiz benevolente, piedoso, compassivo. Nós temos que nos consertar com ele. Depois, as pessoas. Outro segredo é que não é necessário você ficar, como se diz aqui no encangado com alguém. Ficar de bem, amigo. Não, perdoar é uma necessidade para a nossa alma. Inclusive, vejam a misericórdia de Deus. Nestes últimos tempos, quando a incredulidade, a falta de fé, o amor estão esfriados, Deus dá sempre algumas possibilidades para nós aprendermos e entendermos como funciona isso. Hoje, por exemplo, nós temos acessível a nós a neurociência. A neurociência está mostrando como funciona no cérebro a oração, a fé, a meditação, o silêncio, o perdão. A neurociência está mapeando o nosso cérebro, que áreas do nosso cérebro são afetadas quando a gente não perdoa. Perturba o organismo. E quando se perdoa, libera certas áreas que estão comprometidas. A neurociência também mostrou o que há 3.000 anos atrás já falavam os profetas do Antigo Testamento. A gratidão a Deus diária modifica nosso cérebro, modifica nossa alma. Isso é objetivo, isso não é teoria, isso não é moralismo. Então, o Senhor Deus está nos dando as condições para que nós possamos perdoar. É um exercício. Portanto, amados irmãos, o Senhor é benevolente, o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso.
Então, é com Ele que nós temos que nos entender. Perdoar é esquecer. Perdoar é livrar o coração da nossa amargura, daquela coisa que incomoda, porque a falta de perdão, em primeiro lugar, afeta o seu próprio coração. O outro lá, ele vai levar a vida dele. Em nada afeta o outro. Afeta a nós mesmos. A falta de paz, a intranquilidade, o rancor, o ressentimento, a mágoa, são, e que já dizem no Salmo, Senhor, modifica meus pensamentos. A igreja recebeu de Cristo o único poder que a igreja tem: perdoar os pecados. Quando o Senhor instruiu os seus apóstolos, disse: tudo que ligares no céu será ligado na terra, e tudo que desligares será desligado e será desligado na terra. É o perdão dos pecados. É por isso que nós temos o sacramento da confissão, para que nós possamos zerar nossas faltas, aliviar nosso coração. A confissão é um remédio para a nossa alma e, portanto, nosso espírito precisa pacificar-se. Quando nós iniciamos a liturgia, a primeira litania diz: em paz oremos ao Senhor. Então, quando a gente entra aqui na liturgia, devemos deixar lá para fora todo o conflito, todo o problema, toda a mágoa, e vir aqui para que o Senhor, mesmo com o nosso coração ferido, para que o Senhor cure as nossas almas e os nossos corpos. Porque Deus cura a pessoa inteira. Isso não é teoria, isso é fato. É para isso que estamos na igreja. Lembremos, o Senhor Deus já comprou, já pagou pelas nossas dívidas. É só reconhecer a nossa dívida. Então a dívida com os outros é café pequeno, coisa pequena. Nós não podemos trocar o pequeno pelo grande. Isso é uma má matemática. E nós sabemos fazer conta. O que é maior, o pequeno ou o grande? Mas a gente está trocando o pequeno pelo grande. E é um peso na nossa vida espiritual. Diz a Escritura, e isto não é nenhuma ameaça, é um aviso, um alerta, que ninguém entra no reino se não tiver perdoado. O que parece uma coisa impossível, pesada demais, é o contrário. Pesado demais é carregar isso. Então, fazer um exercício diário. Perdoe 1%. Se você perdoar 1%, amanhã é menos 1%. Aí mais 1% são 2%. A balança mostra a diferença. 2 a mais, com 2 a menos, já é 4. Não é não? Sabe fazer conta? E assim, pouquinho em pouquinho, vamos perdoando. O apóstolo Pedro pecou contra Jesus na hora que negou ele 3 vezes. Pediu perdão e ele foi perdoado. O rei Davi cometeu 2 crimes graves e o Senhor o perdoou. Judas não quis pedir perdão. Ele não se perdoou. Forca. Portanto, o Senhor misericordioso, o Senhor bondoso, o Senhor amoroso, o Senhor juiz justo, Ele quer a nossa salvação. Porque Ele já nos perdoou. Como que o filho ou filha dele não faz o que ele fez? É uma contradição. Isso é incoerência. Isso não é inteligente. Se nós não conseguimos perdoar, Deus sabe disso. O terceiro segredo: peça ajuda a Ele. Ele vai lhe ajudar. Mas nós não pedimos ajuda. Queremos apagar o incêndio, né? Com aquele aparelho sozinho, é pequeno, o incêndio é muito grande, não funciona.
Peçamos ajuda a Deus. Sejamos humildes, reconhecemos e precisamos ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo para apagar esse incêndio na nossa alma. E assim todos possamos caminhar para o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.